Shalom, como vai? Tudo bem com vocês? O que você sabe sobre armas espirituais? Em 2 Coríntios 10, versículo 4, diz o seguinte: Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! Fique ligado, começa agora mais um LBD Cast, o nosso Lendo a Bíblia Devagar, que é o nosso podcast de ensino. E para falar sobre esse tema, hoje com o nosso querido pastor Carlos, vai ser o nosso mestre de hoje. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, que bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz a todos. Um tema interessantíssimo para a gente conversar, né, Vinícius? Falar sobre armas espirituais, batalha espiritual, o que é de fato, tirar algumas ideias erradas que existem sobre esse tema. Então nós vamos ter uma aula com certeza maravilhosa, muito boa. Fica aí com a gente. Glória a Deus. Vai ser um tempo de muito proveito. Sim. Então pegue a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, sua água, seu café e vamos junto. Vamos lá. Pastor, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as nossas armas? Então, vou começar para responder essa pergunta falando sobre um conceito que nós precisamos ter sobre igreja. A gente costuma dizer algumas vezes, você já deve ter ouvido isso, até falado, acho que eu também já até falei isso, que a igreja ela é um grande hospital. Com certeza. E com certeza, todo mundo já ouviu, sim. E quem pregou talvez já pregou isso também, como eu fiz. O primeiro entendimento que a gente tem que ter, dentre vários conceitos e várias analogias que a Bíblia traz sobre a igreja, o entendimento que, primeiramente, ela é um exército, ou seja, ela tem uma militância, ela tem uma posição, ela tem uma função a cumprir nessa terra, seria o mais adequado. Sim. E como todo acampamento, né, batalhão de um exército, dentro dele ele vai ter seu hospital, sua enfermaria, e ali aqueles que estão feridos vão ser cuidados também. Então, primeiro a gente precisa entender qual deve ser o nosso posicionamento, quem somos de fato, para então falarmos sobre essas armas. Porque não adianta, né, Vinícius, você ter por exemplo, você me dá aqui qual é aquele instrumento que o Bruce Lee usava lá? Até esqueci aquilo. Tchaco, ó, recebi aqui informação. O Tchaco. Não adianta me dar aquilo, que eu vou bater no meu cotovelo, no meu rosto, vou me machucar todinho, cara. Não vai cumprir o propósito. Não vou, porque eu não tenho habilidade para aquilo. Então, primeiro eu preciso ter habilidade, eu preciso ser habilidoso para usar, então, a arma. Sim. Então, aí está o ponto. Quando a gente vai falar dessas armas, a gente precisa entender, primeiramente, quem somos, e aí, então, usarmos essas armas com habilidade. É interessante, com propósito, isso aí. Quer falar? Fala aí, enquanto eu bebo água. Amém. Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso, sabe? Efésios 6, ele vai trazer um pouco disso, né, pastor? Muito. Efésios 6:10. Sim. Posso ler aqui? Pode. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uau. Tá bem relacionado, né? Me explica um pouco mais sobre esse texto. Então, essa palavra, fortalecei-vos, é edunamoste, ou seja, sede fortalecido. Então, é algo que expressa esse verbo, ele expressa algo contínuo, algo acontecido e contínuo nas nossas vidas. Então, nós vamos sendo fortalecidos, como um pão, que você come todo dia, você se alimenta todo dia, né? Sim. Quem não se alimenta de pão, se alimenta de algo. Sim. Sem se alimentar, sem ingerir água, você não consegue sobreviver, é vital. Então, o que Paulo começa falando aqui em Efésios capítulo 6, lembrando que é uma construção, né? Então, a gente pega desde Efésios 1, ele vai falando muito sobre igreja, vida de igreja, papéis de homem e mulher, filhos, e depois lá no 6, é interessante isso. É como se ele falasse, é exatamente o que eu falei, sobre ter habilidade para usar. Sim. É como se ele falasse assim, se vocês não entenderem primeiro sobre salvação, sobre o que é essa igreja, sobre amor, sobre unidade, não adianta vocês chegarem aqui no final e querer usar as armas espirituais, porque o crente tem muito disso, né? Vamos para aquele culto de batalha espiritual, e eu vou ser revestido da unção, e vou batalhar contra tudo quanto é demônio, e não é assim. Paulo está dando um caminho. Ele chega no 6, que é o último capítulo, depois de construir um pensamento. Aí, depois disso tudo construído, ele fala, agora sede fortalecidos. Para o quê? Para batalhar, para lutar. Então, esse texto, ele tem tudo a ver com batalha espiritual, mas nós precisamos entender ele da forma certa, como eu falei. Não é um rito, um culto da batalha, que você vai lá e recebe essa armadura uma assim, unção, uma unção, que essa armadura, e sai igual, né?
um soldado para a partir dali você executar algo. Não, é uma vida uma vida de obediência, uma vida de entrega, de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, para então você ser fortalecido, continuar dia a dia, né, diário. Perfeito. Então, como o senhor disse, né, a gente não fala, a gente costuma falar que a igreja é um hospital, enfim. Aham. Aí dentro desse contexto de armadura, de batalha, de ser fortalecido, a gente pode falar que a igreja, ela é um exército? Podemos, seria uma ótima analogia para falar Glória a da Deus. igreja, né? Principalmente quando a gente fala da missão dela, Sim, né? Quando a gente fala de missão, exército, se adequa muito bem ao que nós deveríamos ser, o nosso posicionamento, né? Por isso que Paulo está usando essa analogia e é interessante que quando ele começa, ele fala, né, ser de fortalecidos, e no 11 ele vai revestir-vos de toda a armadura perfeito. de Deus. Então ele fala de toda, não é Aham. uma parte, é toda a armadura de Sim, Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a ideia que vai seguir adiante nesse texto, que acho que é onde a gente vai ficar, né, Vinícius? sim, Hoje, a gente com está falando certeza. disso, a gente vai ficar nesse texto, é uma ideia de um soldado romano, né? Com todos os seus amparatos de guerra. Só que é uma alusão direta a textos messiânicos, né? De Isaías. Até separei aqui, deixa eu ver onde eu separei aqui. Acho que está um pouquinho aqui na frente. Isaías 11, 5, que diz: está falando do Messias. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. Então perceba que Perfeito. lá no texto vai falar sobre justiça, sobre o cinto da verdade. E aí Isaías 59, 17 também diz: empunhou sua justiça como a couraça da justiça, que vai estar lá em Efésios 6, contra os ataques, colocou a cabeça o capacete da salvação, que também vai estar lá, vestiu-se de vingança e envolveu-se com zelo em sua capa. Então, é muito interessante como Paulo, né, ele faz isso. Ele está dando ali uma imagem de um soldado romano, mas ele está apontando para Cristo. Ele sempre está fazendo isso. Então ele não Sim, está falando somente de forma aleatória ou despretensiosa, vamos falar assim. Vou pensar aqui em algo para falar sobre batalha espiritual. Vou falar de um homem se vestindo de uma armadura, mas qual é a ligação disso? Tem uma ligação direta com o Messias. E isso, Vinícius, é muito importante quando a gente vai falar de arma e de batalha espiritual, porque a gente vê muita loucura. sim, Eu já vi muita loucura na minha sim, vida, com certeza. né? Os tais atos proféticos, não é que eu não creia, mas muitos deles gerados pelo sentimento humano. Misticismo. Misticismo total. Não, vamos fazer uma guerra aqui contra as potestades desse lugar e vamos jogar tâmara, azeite e sei mais lá o que nesse local e vamos ungir esse local. Sim. Tá. Se expressamente Deus mandar fazer isso, amém. Mas Amém. usar essas coisas como padrão de batalha espiritual, né, e faz aquilo, e faz ato profético daquilo criado na sua mente, sem nenhuma referência ou apontamento ou direcionamento bíblico, E é interessante o pastor é falar, engano, né? é interessante o pastor falar que a gente tem que se revestir de toda a armadura, Sim, não só de uma parte dela. Porque como o senhor falou sobre o soldado romano, então tinha várias partes da armadura que protegia ele por completo. por completo, né? Então se a gente não se reveste de toda a armadura, vai ter partes do corpo que vai Sim. estar vulnerável. Vai estar vulnerável, isso aí. Então, por isso que Perfeito. é necessária essa revestimenta total. Perceba que tudo que Deus exige de nós é tudo. Sim, Né? exatamente. É uma É entrega por amar a Deus completo, de todo todo o coração, de todo coração. entendimento, de todo entendimento, de Sim, toda força, né? sim, Então, sempre quando ele vai pedir, ele não pede assim, me dá um pouco ou parte. É tudo ou nada, não tem meio termo. Então, é o sim, que você falou. E entendendo que aqui, esse conceito aqui de batalha espiritual é um corpo sendo revestido, um soldado, mas esse soldado não é um indivíduo, sim. é a igreja. Então, ele está falando para a igreja. Então, a igreja ela precisa ser revestida, você como parte, como membro, você está sendo revestido junto, mas é dentro de um corpo que você está recebendo esse revestimento, essa armadura completa. Sim. Pastor, me explica um pouquinho mais aqui sobre o texto que a gente começou lendo, né? Aham, Vestir de toda a armadura, tal, que é o versículo 11. No aham. versículo 12, ele vai trazer um contexto. Eu queria saber, a gente está se revestindo de toda a armadura, está se preparando, a igreja é um exército, mas ela está guerreando contra o quê? Porque a gente precisa saber, né? Contra o Sim, que a gente vai lutar, contra o que a gente vai guerrear. sim, sim. Nossa luta, né, não é contra carne nem sangue, mas é realmente contra potestades e principados, dominadores. Então, é fato, a gente não pode ir para os extremos, né, Vinícius? Misticismo, loucura, como eu falei, não é bíblico.
mas também negar, falar, não, não existe nenhum tipo de poder das trevas agindo, a gente não precisa se preocupar, enfim, também não é uma verdade. Precisamos ter a plena consciência que existem poderes malignos Sim. atuando, Sim. atuando no mundo, atuando contra a igreja, contra os descendentes, aqueles que descendem de Cristo Jesus. Tipo, pode ser cético Não demais pode para ser fechar os cético olhos para demais. isso, né? Isso aí, a gente tem que ser espiritual. Sim. Ser espiritual é, ao mesmo tempo, ser racional, lógico, dentro de uma lógica do reino. Não uma lógica humana, mas tem lógica as coisas. As coisas não são, como eu falei, não estão numa ponta nem outra, estão num equilíbrio do quê? De alguém espiritual, que consegue discernir, é o que a Bíblia diz. Exato. O homem espiritual, ele não olha de forma natural, ele consegue discernir todo o ambiente É de uma forma fé completa, espiritual. né? É uma fé Que não completa. separa o físico do espiritual. Isso aí, é isso aí. É com todo, exatamente, perfeito. É com todo o seu intelecto, mas não só o intelecto. É Sim. o seu intelecto a serviço do espírito. Então o espírito está governando o seu intelecto. É como no culto, né? No culto a gente é totalmente dependente do Espírito Santo, mas a fé ali é racional. A fé é Ali racional. é fé, então, Romanos 12. Romanos 12. Aham, É perfeito, né? isso Glória a aí. Deus. E aí, como que funciona quando vai falar sobre principados, potestades, regiões celestiais? Sim, Como sim. que a gente guerreia nesse lugar? Então, nesse texto é interessante que, como em outros textos, inclusive Daniel, a gente também tem, quando Daniel está orando, buscando uma resposta, ele tem uma resistência de um principado da Pérsia. Então nós percebemos que existe uma hierarquia de fato. Sim. Então nós sabemos que dos poderes das trevas existe Satanás, né, como seu regente, e existem aqueles que caíram com ele, anjos que caíram, que são agora poderes malignos que têm Uma hierarquias. facção criminosa, Uma né? facção criminosa, uma facção das trevas. Exatamente. E eles estão atuando dentro dessas divisões. Então a gente precisa ter essa percepção. Então é para isso que Paulo está chamando nossa atenção. E o termo que ele usa aqui é exatamente esse: é principado, são principados, potestades e dominadores. Então cada um tem uma área de atuação, tem uma forma de atuar. Inclusive, quando a gente fala no texto que eu citei de Daniel, alguns costumam dizer que é outra coisa, né? Ah, o príncipe dessa região e tal. É muito mais ligado a uma era, a um sistema, do que uma região. Então, esse conceito muito assim de demônios locais ou principados locais pode até que tenha Fazer algum sentido. Faça algum sentido, mas não é o que de fato a Bíblia totalidade. mostra. Não, a totalidade mostra mais algo como Perfeito. tipo de influência. Então, de costume, nós costumamos ver, né, Vinícius, algumas ondas, né, de influências, né, que levam para alguma área, uma área sexual, uma área ideológica. Né? Então, de tempos em tempos, a gente vai percebendo isso. Então, é esse tipo de atuação que esses principados e potestades fazem. Eles influenciam diretamente a cultura, o pensamento humano. Então, assim, eles vão implementando. E aí existem aqueles que vão dominar através disso. Então, primeiro ele implementa a cultura, uma cultura errada. Uma vez que a cultura está implementada naquele local, naquelas pessoas, aí esses dominadores vão dominar, escravizar em cima disso. Aí, para vencer essa cultura, toda essa influência, a gente pode dizer que o que a gente tem como arma principal é o Evangelho de Cristo. Amém. Isso aí. Glória a Deus. É isso aí. É isso que diz 2 Coríntios 4:4. Né? Ele vai dizer: o Deus, D minúsculo, Satanás, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há um princípio que precisamos entender, que Satanás ele não tem todo o poder. Então, tem gente que tem medo, né, de falar, o medo do inimigo, de demônio, como se... Estou falando para cristãos, né? Como se eles pudessem, de fato, tivessem um poder para fazer o que querem, da forma que querem. Né? A gente viu algum tempo atrás, né, tinha muita literatura e até pregações sobre batalha espiritual, que praticamente os demônios, né, batiam, faziam o que queriam, era uma luta assim corpórea com demônios, era uma coisa muito estilo Rebecca Brown, né? Tinha um pouco disso aí nos livros dela, e não é o que a Bíblia diz. Né? O que a Bíblia diz é que eles estão cegando o mundo, não os crentes, mas as pessoas descrentes estão cegas, e a atuação deles é para que eles não vejam a luz. Uma vez que viu a luz, as trevas são dissipadas. Então, eles exercem influência aos descrentes. Aos descrentes. Perfeito. Nos crentes, uma vez que crente em Cristo, já não há mais nada que Satanás tenha nesse cristão. Somente se houver trevas nele. Então, é o que a gente chama de brecha, né? Sim. Então, qual é a brecha? Então, o inimigo pode agir do jeito que quiser? Não, ele não pode. Não pode nem te tocar. Mas uma vez que você, na luz,
você permite que alguma área da sua vida esteja em trevas, brechas, vamos colocar Sim. assim, ali ele tem poder de atuar. Ali ele pode, porque nas trevas é onde ele é permitido atuar, somente aí. Somente aí. Porque senão, em Cristo somos mais do que vencedores, né? Não tem inimigo que possa prevalecer contra nós. Imagina se a gente, em Cristo, tivesse que temer, né, a atuação de Satanás, temer, né? Eu estou falando temer, a gente tem que estar consciente da sua atuação, né? Não pode ser leviano em relação a isso, mas precisamos saber que temer a Deus. Por isso, Vinícius, que eu não vejo embasamento bíblico, não vejo necessidade de termos uma demonologia, né? Que seria um estudo sobre demônios, Sim. saber quais são nomes. Cara, Até porque Jesus é muito mais interessante, é né? muito mais interessante. Então é o caminho contrário. Sim. Eu preciso conhecer mais sobre Cristo. Quanto Exato. mais eu conheço sobre Cristo e tenho Cristo em mim, mais autoridade eu vou ter sobre esses poderes das trevas. Perfeito. Então eu não preciso estudar sobre eles. Aquilo Né? que a gente falou agora, né? O evangelho ele é a arma para prevalecer contra, é a novidade de vida, é sobre Cristo, né? É sobre a cruz, a obra salvífica dele na cruz, Sim. né? Porque a vitória foi conquistada na cruz. Foi conquistada na Então cruz. a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, né? Ela é a nossa principal arma. A principal arma é o que Colossenses 2:13 vai falar. Né? Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mas Cristo, e tínhamos uma dívida. E essa dívida, é importante saber que essa dívida não era com Satanás. Essa dívida é com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus, rebeldes contra ele, destituídos da sua glória. Só que Satanás, usando dessa dívida, nos escravizava. Então nós estávamos escravos. Aí o que Cristo faz? Como você falou muito bem, na sua obra salvífica, esse mesmo texto vai falar isso. Ele nos tira do poder das trevas, do poder das garras de Satanás e nos transporta para o seu reino. E pega esse escrito de dívida que era contra nós e prega na cruz. Glória a Deus. Ele anula totalmente, ou seja, não há mais dívida. Romanos 8:1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso acabou. Por mais que ainda pecamos, erramos nessa nova caminhada, nessa nova natureza, que é o processo de santificação, mas dívida não tem mais. Poder sobre nós, Satanás não tem mais. Nós agora estamos em Cristo. E em Cristo, nós não podemos ser arrebatados do amor dele. Perfeito, perfeito. Então, assim, vitória é estar em Cristo. E para a gente permanecer em vitória, a gente precisa permanecer em Cristo, né, pastor? Perfeito, perfeito. Então, como que eu faço, falando sobre batalha espiritual, a gente vai usar Efésios 6 para falar da armadura e então das armas, mas é isso, não é esse monte de loucura, é simples, é o que você acabou de falar. Quem tem a vitória, quem venceu, não foi eu. Quem venceu foi Cristo. Sim. Eu usufruo, eu desfruto da vitória dele. Eu tomo posse, né? Tomo posse. Tomo posse então, da verdade do evangelho. Verdade. Eu mostro a cruz pro inimigo. Eu não mostro o quanto, eu tenho unção, não, nada disso. Eu mostro, a cruz, eu mostro Cristo. Mas não é aquela cruz igual nos filmes, né? Parece endemoniado. É isso. Cara, teve uma história aqui, logo no início da minha conversão. Eu tô com um irmão, a gente voltando de uma vigília, abençoada a vigília. Aí tem uma mulher, assim, no meio-fio, e a gente com uma motinha, né? Eu paro com ele com a motinha. O irmão tinha uma Bíblia assim, cara, uma Bíblia. Nunca vi uma Bíblia daquele tamanho, Vinícius. E a gente começa a conversar com a mulher manifesta ali, eu recém-convertido. A mulher, assim, pouco tempo de convertido. A mulher manifesta ali, fica endemoniada, e ele começa a orar tal, e demônio nada de sair, nada de acontecer. Ele pega a Bíblia, meu irmão, dá um monte de biblada nela, e começa a bater na mulher e expulsar, sai em nome de Jesus. A mulher quase desmaia. Deu uma ripada de Bíblia. Deu uma ripada de Bíblia. O demônio não saiu, não, mas a mulher ficou desmaiada lá no meio-fio, eu fiquei desesperado. Ele falou, não, uma mulher, ele pegou, não sobe nessa moto, e eu subi, eu falei, gente, não é isso. Ali eu entendi, gente, não pode ser esse tipo de coisa. Né? Não é não é esse tipo de arma, não é esse tipo de arma, entendeu? E nós precisamos sair dessas meninices, dessas falsas ideias sobre batalha espiritual, entende? Pastor, dentro de todo esse contexto, olhando que o Senhor é o nosso Senhor e Ele é Senhor dos exércitos, né? Sim. De tudo que o senhor falou, a gente pode falar que dentro dessa guerra a gente pode também usar como uma arma, a gente faz guerra refletindo o caráter de Cristo? Muito bom, perfeito. Satanás ele não tem medo de unção,
Não tem. Na verdade, ele nem respeita a unção, porque senão a gente não veria homens de muita unção cair. Então, não é pelo tanto que você tem dons e talentos, né? Isso contribui para a edificação, mas não é o que faz ele bater em retirada. Senão, nós não, como eu falei, não teríamos tantos homens de Deus que Uau. infelizmente caíram. Ele tem medo do caráter de Cristo. Ele corre do caráter de Cristo. Quando alguém expressa o caráter de Cristo, ele não tem nada nessa pessoa. Porque alguém que se move na unção, mas não se move na obediência, ele aparentemente ele funciona para aqueles que vêm e falam: ó, que grande homem de Deus, que homem de autoridade, que mulher de autoridade. Mas se seu caráter não está forjado, não resplandece a Cristo, o inimigo não está vendo o que ele está fazendo, está vendo quem ele é. Por isso que é interessante que a gente vê nos evangelhos, quando Jesus chega, e para muitos Jesus é só mais um, né? Porque não tinha aparência, como a própria Bíblia diz, de uma autoridade, nada disso, mas era Jesus chegar em um local. E esses poderes das trevas vinham até Jesus e falavam: por que você veio nos atormentar? Porque eles vinham além da capa. Eles viam que estava no interior. E é isso que o mundo espiritual vê. O mundo espiritual não vê o que você faz, a posição que você tem, se você é pastor, se você é apóstolo, nada disso. O tamanho do seu ministério, o quanto de dons e talentos você tem. O mundo espiritual não é governado por isso. O mundo espiritual respeita aquilo que você carrega. Amém, glória a Deus. Então, esse é o ponto. É como um exemplo, né? Me veio na cabeça agora. Num ambiente de discórdia, aonde é propício gerar conflito, é tudo que o inimigo quer. Sim. Mas se você revela a humildade do caráter de Cristo, ele já perdeu ali. Ele já perdeu. É um bom exemplo? Um ótimo exemplo. Ótimo. É isso aí. É um ótimo exemplo. Quando você revela o fruto, né? Aquilo que é gerado, não é aquilo que é aparente, é aquilo que é gerado. Sim. E contra isso, ele não tem poder de atuação. Na verdade, é o que Tiago diz. Né? Ele começa o texto dele falando assim: sujeitai-vos a Deus. Então, se sujeite a Deus, ou seja, obedeça a Deus. Aí depois vem. Então, o inimigo ele não só vai respeitar, mas ele vai fugir dessa pessoa. Então, onde uma pessoa que tem o caráter de Cristo estampado nela, o inimigo ele não pode ficar nesse mesmo ambiente. Então, ele foge, ele corre desse tipo de cristão. Ele não tem atuação nessa igreja. Sim. Não consegue atuar. Por quê? Porque ali está a presença manifesta do próprio Cristo. Então, ele não tem lugar para atuar. É lógico que é necessário, talvez assim, um nível de entrega, né? Um nível de renúncia, mas não é meramente um esforço humano, né? Por esforço humano a gente não consegue revelar o caráter de Cristo, somente com a ajuda do Espírito Santo, né, pastor? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso não é, muito pelo contrário, isso não tem a ver com o que a gente consegue fazer. Tem mais a ver com como a gente consegue se render a essa ação do Espírito e cooperar. Perfeito. Né? Cooperar com o que ele está fazendo. Então, começa assim, né? Esse revestivos, né? Não é algo que você está ali se capacitando. É algo que está pronto. A ideia é essa. A ideia é o quê? Você pegar algo pronto, que já é seu, pertence, como você falou, você toma posse daquilo que te pertence. Não é algo que você está fazendo, é algo que você está colocando, mas já é seu, já é sua herança. Então, o nosso trabalho é colocar, é usar aquilo que já está disponível para nós. Perfeito. Não é inventar nada, não é criar uma nova arma. Então, a batalha espiritual é como o senhor falou, não é a gente ficar tão interessado, dar ênfase num estudo, num aprofundamento sobre o império das trevas, mas sim a gente conhecer o que já está disponível para nós, tomar posse para que a gente possa estar bem preparado, né, pastor? É isso aí. E se apoderar do caráter de Cristo. Se apoderar do caráter de Cristo, isso aí. Deixar ele ser formado em nós, como a Bíblia diz, né? Isso é através de rendição, isso tem muito a ver com Gálatas capítulo 5, com o fruto, né, do Espírito, no exercício diário. Por isso que eu falei da igreja, por isso que esse texto está falando para a igreja. Onde você vai trabalhar a benignidade, o amor, o domínio próprio? É no convívio. E nada mais pessoal e íntimo do que a igreja. Porque em alguns ambientes que a gente passa pouco tempo, a gente consegue até disfarçar. Mas dentro da sua casa, família ou a família igreja, né, você revela quem de fato você é. Você não consegue fingir quem Glória você a é. Deus. Ali você vai demonstrar quem você é. E é ali mesmo que você demonstra. Se você não tem paciência, é ali que você tem que ser trabalhado para que esse fruto seja completo na sua vida, de novo. Né? O fruto é completo, nunca é a sua parte. Não adianta você falar: eu amo, eu sou uma pessoa que tem muita amabilidade, mas não tem domínio próprio. Não adianta, irmão. Sim. É um fruto só. Sim. É algo que precisa ser É trabalhado. um gomo ali do fruto que você precisa gomo trabalhar. do fruto, é isso aí. Perfeito. Pastor, vamos falar um pouquinho mais sobre, vamos falar assim, sobre os apetrechos ali, né, da armadura, né? Vamos Sim. entrar mais nesse
nesse detalhe. Começar falando sobre o cinto. Cinto da verdade, né? Cinto da verdade. No 14 ele vai falar do cinto da verdade e da couraça da justiça. Então temos esses dois amparatos aí de guerra. Então, cinto da verdade, que é o cinto também que segurava a espada, né? A palavra que segura ali na cintura, e a couraça revestindo. Então, claro, já começa falando o cinto da verdade, nós sabemos exatamente quem é a verdade. Então, o cinto que deve estar na sua... O cinto ele simboliza exatamente esse lugar de equilíbrio, esse lugar de sustentação, onde sustenta toda... Ele é a sustentação de toda essa armadura. Então, onde toda essa armadura está sustentada? Em Cristo. Em Cristo, na verdade. Por isso, João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando a gente está falando aqui de armas e batalha espiritual, é exatamente largar a mão da mentira. Tudo aquilo que a gente falou até atrás um pouquinho, dessas coisas que não há necessidade de ficar conhecendo o demônio, de ter misticismo, isso tudo é mentira. Isso tudo são sofismas, são coisas até com aparência de verdade. Traz alguma coisa da Bíblia, pega alguma coisa que aconteceu, algo que um profeta fez e traz, mas isso é a verdade em Cristo. Para que eu vou ficar trabalhando com sombras, né, que às vezes até tirada da Bíblia para trazer um entendimento, para fazer um ato profético, se eu tenho a própria verdade, se eu tenho o próprio Cristo, se eu tenho a essência, a substância? Então o que Paulo está falando, não, agora vocês têm a verdade. Vocês não precisam ficar mais andando em sombras. É Cristo. Trabalha com a verdade. Tudo que vocês forem fazer, tem a verdade. Então a primeira coisa que você precisa colocar é esse cinto para sustentar a verdade, Perfeito. Que é o próprio Cristo. E a gente pode falar também de João 17, porque fala, santificai-vos pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Uau. E a palavra é Cristo. E a palavra é a espada que a gente vai falar, que está no cinto, né? Ela está ali. É verdade, cinto, verdade. Né? Glória sim, a Deus. Sim. Glória a Deus. Ótimo, pastor, perfeito. A couraça da justiça. Então, couraça é aquela capa, né, que é colocada por cima. Você tem a roupa ali normal, né? E tem aquela couraça, aquela proteção mais firme, né? Como que eu vou falar, né? Para suportar as espadadas, enfim. Flechas. Então, dardos inflamados, tudo isso. Então ele está falando de se revestir sobre a couraça da justiça. Então nós sabemos que nós não temos justiça própria. Nossa justiça, a Bíblia diz, é como um trapo de imundícia. Então de que justiça ele está falando que você tem que se revestir? Não da sua própria justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus, a justiça de Cristo. Então, como Romanos diz, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas nós fomos revestidos da justiça de Cristo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, quando eu entro numa batalha espiritual e estou batalhando espiritualmente, a gente batalha todo dia, né, Vinícius? A gente deve entender isso. Sim. É que eu preciso usar a verdade. E preciso saber que não tem a ver comigo. Porque o que o inimigo, na maioria das vezes, tenta fazer? É acusar, não é? Falar, você não merece. Você tem que falar, cara, eu não mereço mesmo. Ah, você é assim? Não, realmente eu sou um pecador, mas eu sou um pecador redimido. A verdade é que Deus me amou e me escolheu, e agora eu posso viver uma nova vida, uma nova natureza. Você não me acha, o inimigo não te acha porque você está revestido de Cristo. Quando você está revestido dessa couraça, não é a sua justiça, é o que Cristo fez por você. Então essas verdades, quando elas estão na sua mente, no seu coração, você não anda em medo, você não anda em temor, você anda em verdade. Você anda revestido de Cristo, com a autoridade de Cristo, investida por Cristo. Então Perfeito. É que a gente está construindo esse soldado, né? Perfeito. O cinto da verdade, couraça da justiça. Qual justiça? Preciso saber qual é essa justiça. Justiça de Cristo. Amém. Glória a Deus. Evangelho da paz. Evangelho da paz. O Evangelho da paz. E é interessante, tem outro texto que Paulo vai falar sobre as armas de defesa e de ataque. É interessante que nessa armadura você vai perceber isso, né? Algumas armas ali, alguns utensílios são de defesa, outros são de ataque direto. Então o evangelho, ele é aquele ataque direto aos poderes das trevas, porque a fé ela vem pelo ouvir. Crer em Cristo através da anunciação do evangelho. Então essa arma é uma arma poderosa, o evangelho da paz, ou seja, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, Paulo aquele vai que falar, liberta, né, um homem. Paulo vai falar isso, né? Que o evangelho é poder de Deus para a salvação do perdido, né? Uau, é isso aí. O evangelho é poder de Deus. Nós não nos envergonhamos do evangelho. Pelo contrário, nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Então é uma arma direta, é um anúncio direto. É um anúncio do que aconteceu, ou que Paulo descreve em Colossenses 2, que a gente falou. Qual é o anúncio? Cristo venceu. E esse texto, lá no final, vai falar sobre isso. Depois do escrito de dívida pregado na cruz, aí ele vai continuar falando assim: expôs todo o poder
de principado e potestade, a vergonha pública. Uau. Né? Então ele está falando sobre isso. O que seria essa vergonha pública? Era quando o exército perdedor ele tinha que vir em marcha de frente ao exército vencedor e humilhado ele entregava ali, ele demonstrava, estamos totalmente derrotados. É esse tipo de cenário que Paulo está descrevendo. Ou seja, os poderes das trevas estão entregando. Estou falando assim, ó, nós não temos mais domínio, nós não temos mais poder nenhum, nós fomos vencidos. É sobre isso que Paulo está falando. Então é sobre isso que esse texto está falando. Né? O evangelho ele faz isso, ele anuncia isso, ó, anuncia a verdade da cruz. Cristo venceu, Cristo derrotou todos os poderes das trevas, os pôs em vergonha pública, fazendo como? Entregando sua própria vida, sendo um sacrifício, cumprindo, satisfazendo a justiça de Deus nele mesmo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Glória a Deus. Escudo da fé. Vamos lá, para o escudo da fé. O escudo aí, se a gente for continuar usando, né, essa questão de arma de defesa, arma de ataque, a gente está falando de algo que nos defende, né? O escudo você vai se defender contra, como o texto próprio diz, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o inimigo, como eu falei, ele sempre vai tentar provocar essa brecha, abrir essa brecha de alguma forma. Se não tem brecha, mas ele ainda não vai deixar de ficar tentando. É o que ele faz, ele sempre tenta, ele é o tentador. Então, o Hebreus 11 ele vai nos falar que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma definição que o autor de Hebreus traz de fé. Então, a fé, ela nos permite, e depois, um pouquinho à frente, ele vai falar que Deus é galardoador de todos daqueles que se aproximam dele, acreditando que ele existe, ou seja, acreditando que ele é quem ele diz ser. Então, quando nós levantamos esse escudo da fé, nós caminhamos não nas nossas convicções, nós caminhamos, na verdade, quem Deus é. Amém. É esse tipo de fé que Hebreus 11 está falando. Não é uma fé de, Vinícius, de pensamento positivo. Pensamento positivo. Isso aí. Não é essa fé. Ah, não acho que vai dar certo. Ah, vai dar tudo certo. Mentira, não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Vai ter problema, vai ter situações adversas. E é aí que o inimigo tenta entrar, entendeu? Quando tem uma situação adversa. Com mentira. Com mentira. Então, se eu me apoio nessa fé não verdadeira, e penso assim, não pode acontecer essas coisas comigo, eu me desfaleço em crer que Deus é poderoso para me sustentar em qualquer situação. Sim. Então, qual fé que está falando aqui? A existência é o quê? O que eu quero? Trazer a existência o que eu quero? Muitos usam esse texto assim, né? Vou usar fé para trazer a existência. Eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini. Aí fica porque eu tenho fé, porque eu trago a existência. Não é nesse fé que ele está falando. Propósito, né? Não é nesse propósito. O propósito é trazer à existência aquilo que Deus já gerou. É a fé para crer no que Deus é, no que Ele pode fazer, que é além do que nós podemos pensar, imaginar e conceber. Então é esse tipo de fé que a gente levanta numa situação adversa e fala assim, não vem com essa seta, inimigo. Não vem com esses dardos. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei que eu estou guardado nele, eu estou protegido e pronto. Então você está ali protegido, totalmente protegido, envolto nessa crença, nesse crer em Deus. Glória a Deus, perfeito. Pastor, capacete da salvação. Capacete, outra arma, né, que protege. Então vai proteger aqui pensamento. Aí nós temos Romanos 12, que tem muito a ver com isso. Né? Romanos 12 ele vai falar isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando, se apresente de forma completa. Né? Então, nós pegamos esse texto lá de Efésios 6 e juntamos, fazemos um paralelo aqui com Romanos 12. Então, de novo, é tudo, né? Então, apresentai-vos o vosso corpo. Então, esse corpo aqui não é só o corpinho. O corpo que ele está querendo dizer é integral. Corpo, alma, espírito. Apresenta tudo isso diante de Deus, de forma lógica. E essa palavra aqui, culto racional, no original, no grego, é lógicos mesmo. É questão de lógica. Então, uma coisa não anula a outra. A gente já falou isso aqui algumas vezes. A lógica não anula a espiritualidade. Só que a lógica ela precisa estar submetida ao espiritual. Então, não é qualquer lógica, não é uma lógica humana, é uma lógica do reino. É uma lógica espiritual. É uma atitude que você toma diante de Deus que vai intervir com previdência também espiritual. Também espiritual. Eu gosto muito do texto onde Davi, né?
ele tá passando ali por uma restauração, depois dele ter caído, e ele fala assim: Senhor, restaure em mim a alegria da tua salvação. Salmo 51. Muito bom, muito bom. É. E aí, a hora que a gente falou sobre, né, o capacete da salvação, eu me levei muito a isso, sabe? Senhor, traz em mim o entendimento, a clareza, né? A verdade de que eu estou salvo em ti. Isso aí, é isso aí. E a carta de Paulo aos irmãos da Galácia, né, os Gálatas, ela está falando um pouco sobre isso, porque os irmãos eles estão esmorecendo na fé, eles estão perdendo a alegria da salvação. E aí Paulo chega a adverti-los de forma severa, falar, como vocês podem negligenciar tão grande salvação, né, tão grande feito? Então ele está falando, como vocês podem deixar que a mente de vocês se amolde a esse sistema, vocês fiquem tristes, angustiados por algumas situações difíceis que estavam acontecendo. Então, esse é o chamado. O capacete da salvação é para te proteger dessa influência da era, da potestade, do principado que atua de era em era, da cultura. É não se deixar levar por isso, ou seja, se blinda. Você tem um capacete que está te deixando blindado, que te faz ter a mente de Cristo, e é mais, porque é isso que é lindo, Vinícius. Não é só assim, se protege e pronto, e fica aqui encapsulado, ou aquelas igrejas que se isolam, fica isolado do mundo, né? Vamos ficar todo mundo aqui, ó, vamos ficar todo mundo junto aqui, não vamos nem sair daqui. Na bolha. Na bolha, né? Como eu até vejo alguns, infelizmente, recentemente teve até um pastor que falou sobre isso, não deixar seus filhos irem para a faculdade, né? Porque lá eles vão se perder. É porque teve um discipulado muito ruim. É porque não conhece a Cristo. Não é que vão se perder, não. É porque onde já estavam deveria ser perdidos. ao contrário, né? Olha, vão para a faculdade para vocês ganharem o máximo Mandato de almas para o cultural, Senhor. que a gente aprende muito aqui na nossa igreja. Sim. É sobre isso. É saber quem você é. Então, não é só não permitir que isso te influencie. Muito mais que isso. Ele fala, mas transformai-vos. Ou seja, ele está falando, além de não permitir ser influenciado, é vocês que devem influenciar. É vocês que devem ir lá e ser luz nas trevas. Eu gosto muito de meditar sobre isso, sabe? O capacete da salvação. Para mim é algo que me ajuda muito a pensar sobre isso. Eu sempre me lembro, quando o inimigo vem com mentiras, né? Eu sempre me lembro de onde o Senhor me tirou. Uhum. Sabe? E tudo que poderia acontecer na minha vida se eu não tivesse me rendido a Ele. Então eu começo a lembrar da onde Ele me tirou e começo a trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança de tudo que eu vivi com Ele a partir dali. E ali começa a me dar alegria de tudo aquilo que eu vivi com Deus. E em Deus começa a me trazer uma alegria que é libertadora para aquele momento. Então, acredito que o capacete da salvação também é isso. A gente tem a consciência de tudo que Jesus fez por nós, o que Ele faz por nós e tudo que é sustentado por causa da onde Ele nos tirou. Que vida a gente levaria sem Ele e o que a gente tem vivido com Ele. É tudo perfeito? Não, não é tudo perfeito. Ainda não. Mas com Ele, a gente consegue ver perfeição em tudo. Isso aí. Você falando isso agora, Vinícius, eu lembro assim, eu tive um momento ontem, né, no meu momento de oração, de preparação para essa aula e também de estudo. Eu estava no quarto e foi exatamente esse meu sentimento de gratidão. E eu olhei assim para minha imperfeição e tudo que eu sou, eu falava assim, eu não merecia estar onde eu tô. Tamo junto nisso. E tava a minha filha, né, e a Sônia no meu quarto, né, eu fiquei no quarto dela. Apartamento 2 quartos, né? Pequenininho assim, então eu quero orar, eu vou pro quarto da minha filha e deixo a Duda lá com ela. Aí eu olhei e as duas estavam assim, a Duda ainda estava vendo série, a Sônia já dormindo. Eu só passei, olhei e falei, caraca. Olhei as duas, aí penso no Lucas, penso na Aline, né, que não está perto. Eu olhei assim, minha família assim, me vê assim, eu entrei pro quarto e eu só chorei, eu só agradeci. Falei, Senhor, não era para eu estar aqui. Se não é o seu amor, se não é a sua graça para me trazer até esse lugar, não era, não mereço. Mas o Senhor fez tudo isso. Eu vivi muito tempo de solitude, né? Uhum. Solitude e solidão. Uhum. E aí, depois do CTI dos homens, que o pastor Fernando, ele incentivou, encorajou a gente a fazer cultos caseiros, né? Uhum. Desde aquele dia, tem o quê? 2 meses? Quase. Foi em março, né? Foi março. A gente nunca mais parou. Toda sexta-feira a gente faz culto, a gente ceia. E aí, cara, tipo assim, o Vicente, cara, eu tenho um filho de 3 anos, pra quem não conhece. Eu cantando uma música lá com o violão e ele pegando assim estrofes, tentando cantar também, ele deitado no colo da Vanessa e tal. E ali, cara, tipo,
Eu pensei, uau, cara, olha, tipo assim, olha o que Jesus fez na minha vida. E aí depois preparando uma aula e tal, eu falei assim, cara, é fantástico o que Jesus fez na minha vida, sabe? Então, eu acho que o capacete da salvação é a gente trazer sempre esse entendimento, sabe? Cara, não só foi o que Deus fez na minha vida, mas, tipo, a vida na minha família. E isso nos prepara, cara, pra batalha. Vocês estão conhecendo um lado meu agora, mais chorão, né? Até eu tô chorando Mas agora junto cara, com tipo você. assim, eu só. Gente, eu tenho dificuldade de chorar, mas, cara, com Jesus, cara. Eu sou o cara que eu pego o violão, começo a chorar, enfim. Que bom. E é isso, olha que declaração poderosa. Isso é batalha espiritual, Vinícius. Isso é batalha espiritual. No seu lar, na sua casa, você está levantando um altar de adoração ao Senhor. É a vida de fato, é a vida de verdade, não uma fé fingida. Não, não. É ali, como você falou, experimentando dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável? É que você experimente a Ele mesmo. Você experimente isso que você está experimentando na sua casa. A partir de quê? De um ensino e de uma prática, como o Tiago diz. Então você precisa entender, entendendo você consegue desfrutar e praticando você passa a viver essas verdades. Glória a Deus. Glória a Deus. Se recompõe É... aí, vai, pode beber água, respira. Não, é a unção do Renato. O São Renato chegou O aí. Renato chegou aqui. Brincadeira, irmão. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Dessa a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. É a espada, né? A espada, A espada de dois gumes que corta. Primeiro nos corta e corta Nos também, fere. entra, nos fere. E é o que Hebreus 4:12 vai dizer, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, onde começa a batalha espiritual? Não fora, dentro. Então, toda batalha, a primeira era interna. Primeiro você tem que vencer ela internamente. E como que você vence essas batalhas internas, na mente? Né? Com a palavra de Deus. Sim. Não é com o que eu acho, com o que eu penso, é com o que a palavra de Deus diz. Deixando que ela corte, deixando que ela faça isso que esse texto está dizendo. Dividir entre alma e espírito. O que alma significa aqui? Alma é eu, é você. É o que eu penso, é o que eu acho, são os meus sentimentos, são minhas vontades. Agora, o que é do espírito? Isso vem de Deus. Isso é eterno, isso é inabalável. Então ela vem e faz exatamente essa divisão. Ela te mostra, ela lança luz, porque isso é a palavra. Né? Perfeito. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés Luz para os e meus caminhos. luz para o meu caminho. Então, lâmpada para quê? 119. 119? Então, isso é para quê? Para ver onde eu estou. Então, ela lança essa luz para você primeiro. Você fala, opa, perceba, isso aqui está errado. Isso aqui tem brecha, tem treva, tem algo que precisa ser... Ou não, talvez nem é brecha, mas precisa ser entregue, precisa ser renunciado. Não é que é ruim ou é pecado, mas se eu renunciar a isso, eu vou estar num novo nível de intimidade e relacionamento. Então, essa batalha está acontecendo continuamente em você. Ou seja, você está se entregando cada vez mais ao governo, ao agir do Espírito. Então, Gálatas 5, né, vai falar sobre sua carne morrer, essa luta do Espírito contra a carne é isso, é contra a sua vontade. Então, quem faz isso? É a palavra. Glória a Deus. É a palavra de Deus que vai fazer isso. E aqui na Igreja Fornalha, a gente sempre ora antes de todos os cultos, Sim. né, pastor? Para que a palavra ela realmente cumpra essa finalidade, né? Sim, ela cumpre esse propósito. E o propósito dela é esse, é ser viva e eficaz. A palavra de Deus não é para que ela nos traga somente conhecimento que traz, né? Intelectual. Não, ela é viva, é isso que esse texto está dizendo. Ela traz ela carrega poder, ela carrega autoridade para entrar na alma, entrar no mais íntimo, no mais profundo do homem e trazer transformação, trazer mudança real. Sim. Não é só conhecimento, é mudança total, uma conversão de atitudes, de posicionamentos. Amém. Santificação Amém. Vem através da palavra. Amém. Pastor, já finalizando aqui, a gente pode dizer que a gente é totalmente dependente da oração também, né? Totalmente. Totalmente. São práticas, e a gente teve um podcast muito bom, você depois pode assistir, falando sobre isso, né, sobre oração. Sim. Foi muito bom aquele podcast. E são práticas comuns à vida de todo cristão, que devem ser comuns. Então, deve ser comum. Então, a Bíblia nos ensina a orar em todo momento, a orar no Espírito. A gente não vai entrar exatamente nisso aí, no ensino disso, mas o que nós precisamos entender é que a forma que eu oro, o jeito que eu oro, como eu costumo separar tempo de oração, e ontem quando eu estava orando, eu estava falando isso com Deus,
não é totalmente o determinante. Mas a gente tem que olhar para nós. Você precisa olhar para você mesmo e ser verdadeiro. Porque eu já vi algumas pessoas fingirem isso. Não, eu vi. A gente acaba vendo cortes. Eu não vejo muito podcast, nada assim. Eu vejo uns nossos aqui. Porque às vezes acaba não tendo tempo. Não que Sim. não sejam bons, tá? Sim. Eu tenho certeza que tem vários muito bons. Mas por Com questão de certeza. tempo, você acaba tendo que escolher. Mas eu vi alguém usar um texto bíblico e falar assim: não, eu não oro. Porque o que a Bíblia ensina é que eu devo viver em oração. Cara, tipo. Orar sem cessar. Tá bom, beleza, é o que o texto está falando, mas não é sobre isso, entendeu? Eu estou orando assistindo Netflix. Então, isso não é verdade, entende? Então, assim, é você usar de artifícios para falar, não, tem uma vida de oração. Não, vida de oração é necessário que você tenha, assim, aquele momento de intimidade, aquele momento de fechar o seu quarto. É Jesus que falou isso, tranca a porta do seu quarto, vai lá e ora. É momento de oração comunitária. É sala de oração, irmão. Que nós temos aqui na igreja, todo dia, de 6h30 às 8 horas. Oração comunitária, ouvir a oração do irmão, pedir oração para o irmão. Então, isso que é essa vida de oração. É o que sustenta uma igreja, é o que sustenta uma vida espiritual. Então, por isso que ele vai finalizar, né, com isso. Então, ele vai construindo tudo isso, toda essa armadura. Né? É como se fosse o treinamento. É aquilo que eu disse no início. Tá bom, você está com toda a armadura. Eu tenho o cinto da verdade, eu tenho a palavra, tudo, tal. Mas imagina um atleta que não treina. Por exemplo, um corredor que não corre. Né? Ele tem até tudo ali, todo um aparato. Ele está com tênis, ele está com a blusa, ele é até um corredor. Mas ele deixou de treinar diariamente. Ele treinou muito e chegou naquele ápice. Mas depois parou. Não, com o que eu tenho até aqui, tá bom. Com o que eu tenho, eu já consigo correr e ganho aí algumas Olimpíadas, algumas corridas. Mentira, ele está se enganando. Ele vai perder aquilo que ele conquistou da mesma forma. Toda essa armadura que você está se revestindo, se ela não é sustentada em oração, o que vai acontecer? Ela vai ser enfraquecida. Aí começa a dar as rachaduras. Aí a fé começa a rachar. Começa a ter brecha na fé. Aí o capacete começa a rachar. Sim. O cinto começa a ficar largo, começa a cair. Aí começa a entrar mentira. Então a oração, ela é essa sustentação para toda essa armadura. Então por isso ele vai finalizar ela aqui, né, falando sobre a oração. Ela não entra aí na armadura, ele fala assim no 18, né? Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Glória a Deus. Amém? Perfeito. Pastor, acredito que a gente falou de tudo, né? Falamos de tudo. Falamos muita coisa, né? Uhum. Achei interessante porque muita gente, por muito tempo, muitas pessoas pensavam, eu vou me revestir da armadura do espírito. E achava que ia ser tipo um passe de mágica, né? Uhum. Tipo um Power Ranger espiritual, né? Vai vir de uma vez. Não. Sim. É a gente tomar posse realmente, né, da verdade bíblica, Sim. estudar a palavra e nos revestir mesmo Sim. de toda a armadura. Não é um passe de mágica, não é uma unção de armadura. É algo não é um que a culto. gente... Não. A gente precisa entender, conhecer a palavra e nos revestir verdadeiramente da armadura de Deus. Perfeito. E glória a Deus por isso, glória Amém. a Deus por essa aula. Amém. Pessoal, compartilhe esse podcast, tá? Porque eu sei que está sendo bênção para nós, para vocês e pode ser para muitas pessoas. Sim. Compartilhe e Deus abençoe. Pastor, Amém. muito obrigado. Eu que por todo agradeço de entendimento. novo a oportunidade de estar aqui. É Amém. sempre muito bom. Glória a Deus. Ora por nós? Oro, claro. Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor, onde tua palavra vive e eficaz foi lida, ensinada, compartilhada e que ela possa encontrar em nossos corações uma terra boa, fértil, arada, sem nenhum resquício de amargura, traumas, ressentimentos ou qualquer coisa que leve a perder essa semente, Senhor. Avareza, mesquinhez, Senhor, preocupações, nada, Senhor, que nos impeça, Senhor, de desfrutar da sua perfeita vontade. Amém. É o que nós pedimos, que isso seja gerado nos nossos corações, daqueles que nos assistirão, estão nos ouvindo. Amém. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É isso, meu Pastor, irmão. muito obrigado mais que uma agradeço. vez. Pessoal, não esqueçam, leiam a Bíblia devagar. Leiam a Bíblia devagar. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.